Bora lá, nação, grande vitória na estreia do técnico Tite. O Flamengo amassou o Cruzeiro no Mineirão com gols aí do Pedro, gol do Ayrton Lucas. O Flamengo venceu o Cruzeiro. Meus amigos, estão deixando a gente sonhar, hein? Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa vitória. Já chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Ative o sino das notificações. Meus amigos, vamos então analisar, mas faz o seguinte, já vai nos comentários e escreva a sua análise. E aí, o campeão voltou? Pra você, acabou a bagunça no Flamengo? Agora é momento do Flamengo decolar? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião. Créditos, canal ESPN, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. É um mandante fraco, faz poucos gols, machuca pouco. Como tentar desconsiderar o lado do adversário e avaliar o que o Flamengo fez nessa noite? Tudo tem que ser levado em consideração. Mota, boa noite. Marcela, André, boa noite ao Fã de Esporte. Não dá para dizer em evolução do Flamengo, porque em um jogo com um técnico novo não é, né? Eu acredito que o Flamengo vai evoluir bastante nas mãos do Tite. Eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho. Não sei se já para 23 ou se o grande trabalho vai ser visto mais em 24. Mas, assim, pegar o jogo de hoje e dizer, o Flamengo mudou, agora é outra parada, é tudo muito precoce. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. A atuação hoje, ela não foi encantadora, ela não foi brilhante, ela foi organizada, né? Ela foi equilibrada, né? Inclusive no primeiro tempo, até o Flamengo construir a sua vitória e o primeiro gol, o gol do Ayrton, sai aos 38 minutos, era um Flamengo que era mais organizado que o Cruzeiro, mas que não levava perigo. Era um jogo de quase nenhuma finalização, os goleiros quase que não trabalhavam. O Cruzeiro finalizou melhor primeiro, né? Pois é, a partir do gol do Ayrton Lucas, aí o Flamengo assenta, toma conta do jogo, constrói o 2-0 e aí o jogo acaba, né? O Cruzeiro tenta reagir, mas é um time com muitas dificuldades. Então, acho que assim, o grande ponto é a organização do time nesse primeiro jogo. O Tite organizou o Flamengo, fez um time bem arrumado. Me chamou a atenção, e a gente vai olhar isso em detalhe, o papel de Gerson e Everton Ribeiro na equipe. E teve movimentação que determinou lance capital do jogo. Então a gente vai falar sobre isso, mas foi uma boa estreia, não foi um jogo exuberante, mas foi uma estreia muito segura, muito equilibrada, muito organizada e uma vitória incontestável, que dá ânimo para o rubro-negro e que, com todos os motivos do mundo, é para preocupar bastante o cruzeirense. É um momento muito dramático, muito delicado que o Cruzeiro vive no campeonato. Pois a gente falava sempre disso, né, André? Como todo mundo está muito embolado ali na parte de baixo da tabela, a luta é muito grande, mas que a gente começa a se preocupar com as equipes que não conseguem apresentar nenhuma evolução no futebol. Isso parte do Cruzeiro. Mas é um Flamengo que, se precisava de alguma coisa nesse primeiro jogo com o Tite, era a organização, e isso o Tite apresentou. Duas coisas me chamaram a atenção. Essa organização que o Gustavo mencionou e o que eu disse mais ou menos, né, colocando os jogadores em funções nas quais eles ficam confortáveis. O Flamengo preocupava demais, né, antes da chegada do Tite, por vários problemas. Um deles era o comportamento sem a bola, era um time permissivo, defendia mal. Hoje não fez uma atuação espetacular, tanto que o Rossi teve de fazer uma defesa na primeira finalização do jogo, que foi do Cruzeiro. A gente não sabe o que teria acontecido se o Cruzeiro marcasse ali, mas o Flamengo poderia tranquilamente, mesmo se tivesse tomado aquele gol, o gol naquele momento, virado o jogo e ganhado com a facilidade e a autoridade que terminou ganhando por 2-0. Então, essa questão de, sem a bola, ser um time mais consciente e mais sério do ponto de vista defensivo, isso faz parte do manual do Tite, né? É 50% do tal equilíbrio que ele menciona. E com a bola, se não foi brilhante, se não foi um jogo para encantar, se o Flamengo não teve uma movimentação ofensiva espetacular, com troca de passe, dominou o Cruzeiro por intermédio da posse, teve mais posse no estádio do adversário. Aí a gente precisa, sim, contabilizar a fragilidade do Cruzeiro. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores. A gente consegue fazer certas leituras, né? Mais ou menos ali. Ontem a gente falava aqui sobre o comportamento, a reação, na verdade, dos jogadores do Botafogo na hora do apito final. Aquela celebração, né, depois de ter ganhado do América fora de casa. Hoje, durante o jogo, a gente percebeu um Flamengo com jogadores envolvidos, ligados, falando entre si. Deu para ouvir o Tite na transmissão da televisão, falando muito com eles, né? Isso não é um indício de nada, além de uma maneira de trabalhar. Os outros técnicos também conversavam, também falavam com os jogadores.
mas a gente já percebe uma sintonia. Ah, tem o dedo do Tite na organização no momento sem a bola? Tem. E eu acho que no comportamento dos jogadores, um bom sinal inicial desse trabalho que hoje deu seu pontapé. Até nessa questão do sem bola, é um time que sem bola voltava no 4-4-2, ou inicialmente com o Gerson aberto pela esquerda voltando e o Bruno Henrique fazendo a frente junto com o Pedro. Depois, com as mexidas, Bruno Henrique voltando pela esquerda, com o Gerson ficando mais solto com o Pedro, depois o Everton Ribeiro. E aí, quando o time tinha a bola, ele saía desse 4-4-2 para um 4-2-3-1, com os dois volantes, com o Maia e o Pulgar centralizados. E aí, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson e o Pedro mais à frente. Com o Wesley e Ayrton Lucas alternando um pouco a subida. Até porque o Cruzeiro veio com o seu lado esquerdo, com mais gente para atacar, né? Veio o Marlon, que é um lateral que sobe, e o Kaique, que é um lateral jogando de ponta para tentar usar o lado esquerdo como um lado mais agudo, já que o Wesley é um lateral que não marca tão bem assim, e o Flamengo começou com o Everton Ribeiro aberto pelo lado, e ele não volta tanto para marcar o Wesley. Então o Cruzeiro começou tentando explorar esse lado, com o Matheus Pereira, que é o meia pela direita vindo para dentro, e o lado esquerdo sendo o lado mais agudo. E aí o Tite mexeu peça, né? Trouxe o Gerson para a esquerda, trouxe para a direita, trouxe o Ribeiro para o meio. O Flamengo conseguiu controlar, o Cruzeiro não conseguiu mais agredir. E me chama muito a atenção que depois do 2-0, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade gigantesca para reagir. No segundo tempo tentou pressionar, ficou mais exposto, mas o Flamengo conseguiu controlar bem as ações e por isso venceu. Até sobre isso, aliás, fã de esportes, estamos falando do jogo do Flamengo, a vitória contra o Cruzeiro. Tivemos também Atlético Mineiro vencendo o Palmeiras 2-0 no Allianz. A gente já vai falar, clima quente também no lado alviverde. A gente já vai falar sobre esse jogo, fã de esportes, mas André, a gente pontuava ontem, especialmente a questão do Z4. Quando eu falo Z4, não só a região ocupada pelos quatro que hoje estão no Z4, mas essa luta contra o Z4, do 13º Bahia para o 18º Goiás, 1 ponto. E ainda tem o Inter com 1 a mais. Então, 2 pontos separando o 12º do 18º. Tá trocação como poucas vezes a gente viu. E nessa faixa, é um detalhezinho para lá e para cá que muda tudo. E a gente tem visto já alguns times reagirem. E quando a gente olha em retrospectiva, o Cruzeiro, o momento deles foi aquela hora, sei lá, que o Pepa chega, eles tiveram alguns jogos de invencibilidade, mas hoje parece um dos mais, assim, atolados, assim, de não conseguir pontuar. Você está preocupado com a situação do Cruzeiro? Em termos da imagem deixada, talvez hoje o Cruzeiro seja o time que demonstra mais preocupação. A vitória que o Zé Ricardo teve, única até agora, foi contra o Santos, que até a noite de hoje era o time que parecia ter engatado e estar a caminho de uma situação mais tranquila na tabela. Não podemos mais dizer isso. Então, assim, Vasco vinha de um jeito, perdeu para o Santos na Vila, levando 4 gols, depois se recuperou. É um campeonato de muita irregularidade lá embaixo. Qualquer equipe que consegue 2 vitórias seguidas, isso aconteceu com algumas delas, dá essa amostra. Vai sair. Talvez não seja assim, talvez seja uma precipitação a gente fazer esse tipo de afirmação, mas o Cruzeiro realmente preocupa pela sua inoperância, pela sua ineficiência. Hoje teve muita reclamação em relação ao Ronaldo, a torcida também criticou de maneira enfática, deu para ouvir na transmissão pela televisão o Rafael, o goleiro. Eu fico perguntando o que o torcedor do Cruzeiro, que obviamente quer ver o seu time ganhando, quer afastar essa possibilidade de rebaixamento, mas para hoje, especificamente na noite de hoje, contra o elenco do Flamengo na estreia do Tite, o que o torcedor do Cruzeiro acha anormal numa vitória do Flamengo por 2-0? Então, algumas situações como a de hoje são absolutamente normais e naturais quando você olha um elenco, olha o outro. Mas o Flamengo vinha mal, o ano inteiro é ruim. Sim, mas olha quem joga em um lado e quem joga no outro e pensa num 2-0. Absolutamente normal, um reflexo da diferença técnica entre os times. Ô Zupa, você imagina que o Tite ele vai começar a repetir essa equipe com o Gabigol no banco de reserva? Ele já tinha falado isso em entrevista coletiva, na primeira entrevista, inclusive, de apresentação, que seria muito difícil ele colocar o Pedro, o Gabigol, porque tinha o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, a gente sabe, não vai sair do time. Vai continuar desse jeito, com o Pedro e o Gabigol? Eu imagino que com sim. Pedro e o Bruno Henrique? Que nesse momento o Gabriel continua como reserva, né? Vamos lembrar que o Gabriel termina a passagem
passagem do Sampaoli como reserva também. E o indicativo, assim, ele se justifica, né? A fase do Gabriel não é boa, os jogadores que entraram vêm aproveitando bem, o Bruno Henrique teve uma boa atuação, o Pedro teve uma atuação de regular para boa, fez o segundo gol do Flamengo de pênalti, teve uma finalização um pouco antes, e o outro lado, né? A outra ponta desse ataque, que começou com o Everton Ribeiro e depois teve o Gerson, essa é uma função bem estratégica na equipe. O Tite gosta muito de balancear, né? Se um dos meus pontas é um ponta bem agudo, o outro vai tentar ser um pouco mais construtor, especialmente em clubes, né? Na seleção ele trabalhava um pouco diferente, com 2 pontas mais agudos no segundo ciclo, mas no primeiro ciclo de Copa e nos últimos trabalhos de clube ele fazia esse balanço. E me chama a atenção, e isso é ruim para o Gabriel, a possibilidade de crescimento do Everton Ribeiro nesse contexto. Porque o Tite gosta, porque o Everton é ótimo jogador e o Everton vem de atuações melhores nas últimas semanas. Isso complica para o Gabriel. E aí vai gerar uma outra discussão, que é o papel do Gerson. Porque o Gerson jogou hoje adiantado. Porque jogou Thiago Maia e Eric Pulgar. Porque o Arrascaeta estava no banco. E quando o Arrascaeta estiver full, ótimo, pleno, para exercer, para dar o seu show, Gerson, eles vão brigar pela mesma vaga? Ou o Gerson dá um passo atrás e ao meio campo com outra característica? Então, acho que são respostas... E aí, quem que sai? O Pulgar? Pois ou o Thiago Maia, quem tiver pior, né? Os dois jogadores, assim, a temporada do Pulgar, para mim, ela é melhor que a do Thiago Maia. Sim. Mas os dois, quem tiver melhor, vai ficar. Importa menos o que eles fizeram, vai importar mais o que eles estão fazendo. Então, essas respostas, especialmente sobre o Arrascaeta, como é que vai trabalhar esse meio campo quando ele estiver prontinho para ser titular, a gente vai ver com o tempo. Sobre o Gabriel, eu acho que ele começa de fato com um olhar de reserva, vai ter que esperar alguém baixar rendimento e ele entrar para convencer. Especificamente sobre o Gabriel e essa situação de ser reserva, ser titular, quem está melhor, o fato dele ser um ídolo, a temporada não ser tão boa, e aí tem a questão do ambiente que precisa ser administrado, técnicos anteriores não conseguiram, muitas coisas ligadas a ele e esse dilema no ataque, que joga o Pedro, joga o Gabriel, jogam os dois, mas agora tem um terceiro. Agora eu quero dizer, desde que o Bruno Henrique se recuperou e voltou ao time, tem um terceiro, mas esse terceiro ele não é o terceiro na ordem. Exato. Não funciona assim, eu não estou querendo dizer isso. São situações que precisam ser observadas para escolher. Né? Até porque se for pensar em ordem, ele é o primeiro. Hoje, provavelmente, seja o primeiro. Se for, ninguém vai poder contestar. E aí a questão do ambiente, que é tão importante no Flamengo, é tão determinante para sucesso ou insucesso de comissões técnicas, a gente tem visto isso acontecer assim, ou o grupo de jogadores se fecha com o técnico do momento, ou as coisas não andam. Assim foi 2020, na verdade assim foi desde que o Dorival Júnior chegou no ano passado. Assim aconteceu para o bem e para o mal. Não vai acontecer com o ex-técnico da seleção brasileira para o mal. Não haverá isso. Por isso que o Flamengo acerta tanto na contratação do Tite. A chance de haver um problema interno com esse treinador é zero. Não porque ele vai controlar absolutamente tudo, não porque ele sabe quais teclas apertar e até os insatisfeitos o adoram. Não é isso que eu estou dizendo assim. Com ele, por ele ser quem é, não acontece. E não vai acontecer nem com o Gabriel, que talvez seja o jogador mais difícil do grupo do Flamengo, de colocar no banco, de retirar minutos, etc. Vamos, só um minuto, Zupac, que tem personagem. O programa de hoje com muitas entrevistas, jogadores, técnicos e toda a situação de ponta de cima e ponta de baixo do Brasileirão. Personagens chegam desse jogo. Vamos ouvi-los. É isso aí, nação, tá aí, vitória gigante do Flamengo na estreia do técnico Tite, 2-0, poderia ter sido mais, teve o gol do Davi Luiz que foi anulado, mas o importante é o seguinte, meus amigos, nós vimos um outro Flamengo. Eu gostei da estreia do técnico Tite, eu gostei. Meus amigos, eu falo o seguinte pra você, se o Flamengo começar a evoluir, foram poucos dias que o técnico Tite teve pra trabalhar, mas se ele começar a evoluir esse time e encaixar direitinho, meus amigos, talvez é difícil alcançar esse título, mas que a gente vai estar ali brigando, incomodando, a gente vai começar a recuperar algo, a gente vai brigar lá em cima. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. Você gostou da estreia do Tite? Deixa o like, inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.